Secovcast, lembrando que Secovcast tem o patrocínio da Concept, que é portaria eletrônica, e é o que nos permite aqui estar falando sobre o setor condominial, o setor imobiliário. E hoje eu iria falar com os dois, mas hoje só tem um aqui comigo, a Carla Araújo, mas hoje o meu entrevistado é o CEO da RC Condomínio. Ele é um desenvolvedor de sistemas. Rafael Bordalo é o meu entrevistado de hoje. E saiba, todo condomínio às vezes tem receio com tecnologia. Como que a tecnologia pode ou não beneficiar um condomínio? Estava conversando com o Rafael antes dessa nossa conversa, ele dizia que muitos condomínios, principalmente condomínios que já têm um certo tempo, resistem à tecnologia. Mas a tecnologia pode mudar a vida de quem mora no condomínio, pode mudar a vida do síndico, principalmente, pode mudar a vida de quem presta serviços, mas quem responde isso é o Rafael. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter você aqui. A RC é parceira nossa no Secov, mas o teu trabalho é fantástico. E eu vou começar te fazendo uma pergunta, te agradecendo. Obrigado pela tua presença aqui. Okay. Tudo isso, a RC nasceu de uma experiência sua, pessoal sua. Você é um cara meio angustiado com as coisas e transforma a angústia em negócios, não é isso? Em oportunidades. Me explica isso. Primeiro, prazer em conhecê-lo. Obrigado aí pelo convite. De fato, a RC ela nasceu com uma necessidade minha pessoal, contando sobre essa realidade nossa, né? Eu morava num condomínio em que eu tinha uma experiência de chegar meia-noite, 1h da manhã, subir no elevador e o porteiro tocar no meu interfone. Ele tinha liberdade para isso. Tocava no meu interfone e falava assim: Rafa, chegou uma coisa aqui para você. Certo. E aí eu já descia, rapidamente pegava ali e estava tudo certo. Me acostumei com esse formato de ser atendido, né, de prestação de serviço. E eu mudei de condomínio, e esse novo condomínio, eu precisava de uma encomenda. Eu comprei ela numa sexta-feira e eu precisava para uma terça-feira seguinte, para uma apresentação e tudo mais, e simplesmente a encomenda não chegou. E aí eu fui para a apresentação sem aquele elemento que para mim seria... Achando que não tinha chegado o encomenda. E tava tudo bem, né? Vou fazer o quê? Vou dar meu jeito lá naquela hora. Culpa é do correio. A culpa é do correio, exatamente. Isso. E aí, quando eu cheguei de volta, uns 2 dias depois que eu cheguei em casa, num dia, o porteiro vira para mim: Rafa, cara, tem uma encomenda aqui desde segunda-feira para você. Cara, ou seja, você poderia ter pego essa encomenda, poderia ter usado ela, o produto que estava com ela e não usou. Perfeitamente. E aí eu falei: mas vocês não avisam? Aí ele: não, a gente não avisa. Eu falei: mas você não avisa em nenhum momento? Aí ele: não, a gente não avisa. Você tem que saber que a sua encomenda chegou e vir buscar. Aí eu falei: ué, mas não faz... Profissional de tecnologia, esse negócio não faz sentido. Eu tento sempre buscar lógica. Eu falei: tá, mas qual é a lógica? Eu, pelo menos, nunca morei no condomínio que não fizesse isso de te avisar. Do processo. Para mim seria normal até. Exato. E aí eu fui tentar entender um pouco o contexto do porquê não avisa. E até hoje, investindo nesse segmento, eu entendo aquele posicionamento lá atrás. Dentro de um universo onde você tem mais de 150 pessoas morando, dependendo do tamanho do condomínio, até muito mais, né? Tem condomínios hoje que são nossos clientes, são mais de 1.000 pessoas. Cada um tem o seu jeito. E cada um tem a sua forma de entender a sua necessidade. Então imagina, um morador não quer que interfone às 8 da noite, o outro não quer que avise antes das 6 da manhã, o outro não quer que avise no meio-dia, porque vai acordar a criança que faz aquele sono. Enfim, dentro de uma comunidade existem diversas necessidades. E aí tem uma regra que acaba sendo feita para alguns que afeta todo mundo. Exato. E aí aquele condomínio toma a decisão de, cara, Claro. não vamos avisar. E tá tudo bem. Só que para mim isso ficou um ponto de atenção. Eu falei: cara, não é possível isso. Porque na nossa rotina, como que eu não vou ser avisado? Aí surgiu a RC Condomínio. Então, eu falei para ele: olha, vou fazer o seguinte para vocês. Chamei o síndico, inclusive, para entender e tudo mais. Falei: olha só, eu sou desenvolvedor de sistemas. Eu vou fazer um sistema que vocês só vão abrir na tela do computador de vocês. Na época era isso. A gente está falando de 2021. Você vai abrir na tela do computador e vai Você apertar fala aqui, 2021 a época, você é um cara da tecnologia mesmo, né, cara? Você chama 2021 de época. Não, é época mesmo. Porque de 2021 para cá, nossa senhora, o tá que mudou. legal. Mas vamos lá. Então, de repente, você resolveu desenvolver isso. Eu fiz uma tela simples para eles. Eles só tinham que apertar o botão assim, ó. Chegou a encomenda, é pro fulano. Simples assim. E o que acontecia por trás? Eu fiz uma IA, né? A gente estava com um processo surgindo IA naquele momento. E eu fiz uma IA que avisava no WhatsApp daquele morador. Então ver se eu entendi. O porteiro recebe, chegou o pacote que tem essa xícara aqui. Tá, eu vou lá e falo: é pro Rafael. Ele apertava um botão na tela assim: é o Rafael. Tira foto. Nem tirava foto nessa época. Só apertava. Rafael, chegou a encomenda. Chegou a encomenda. E isso, automaticamente, o IA mandava uma mensagem pro Rafael falando no WhatsApp dele: chegou uma encomenda para você.
Daí surgiu o RC Condomínio. Que legal. Esse condomínio usou. Esse condomínio achou tão simples usar isso, falou assim, cara, isso aqui dá certo. Aí, esse condomínio falou para outro condomínio. Falou, cara, ó, Aí a coisa andou. tem um negócio aqui que a gente tá usando e que é bom, vocês querem usar? Enfim, eles se conheciam, os administradores. Ah, eu uso. Aí começou a usar o segundo condomínio. E nesse segundo condomínio começou a evoluir. Olha, Rafa, mas Aí você passou a desenvolver outras características dentro desse produto e serviços a partir dele sendo usado. dele sendo usado. E a gente nem ganhava nada por isso. Eu fiz para resolver uma dor própria, né, dentro do meu condomínio. Que virou e aí seu negócio. Que virou a o empresa meu de vocês. negócio hoje em dia. E claro, né, a gente pode explorar muito mais do que isso. Tá, Rafael, mas o nasceu que aí. mudou? Você falou que no começo chegava lá a encomenda, falou, ó, chegou a encomenda pro Rafael, pronto, ia pro WhatsApp seu. Isso. Mas hoje o sistema ele é mais inteligente, ele é mais elaborado. Conta aí como é que ele funciona hoje, esse daí primeiro. Tem mais coisa pra gente falar disso, mas isso primeiro. Esse foi o seguinte. Então, inicialmente era aquela marcação simples, mas a gente viu que os clientes, eles aumentam a sua necessidade. E eu sempre falo... Eles são um grande feedback para você. Esse é um grande feedback para a gente. A gente sempre pensa na experiência final do morador. Isso é o que carregou Rafael como profissional no mercado de trabalho. Então, eu sempre penso na experiência final do morador. Agora eu estou sendo avisado. Mas o que é? Porque numa semana que eu comprei 3, 4 coisas, ou que eu comprei alguma coisa e minha esposa comprou alguma coisa, o que chegou primeiro? Eu posso quantificar essa quantidade de encomendas que chegam por unidade e ao mesmo tempo pelo Sem condomínio. dúvida. E para a necessidade do morador, ele não queria mais só ser avisado. Poxa, não tem como mandar a foto? Eu quero saber o que chegou. Eu quero ver se chegou o produto A, o produto B, o produto C. Exato. Ou às vezes eu não estava esperando, chegou alguma coisa. Opa, chegou o que? Mas o que é que chegou? sim. Então, a gente falou, poxa, mas tirar foto, webcam, computador, não. Acho que vamos ter que melhorar isso aqui. E aí começamos a desenvolver um aplicativo para a portaria. O morador, na nossa filosofia de tecnologia, ele se transformou no nosso produto, ele não quer hoje baixar aplicativos. Não é uma necessidade. Hoje você baixa o aplicativo do seu banco, de um Mercado Livre, de uma Shopee e da sua rede social. Pô, É isso que você quer. Cara, o celular tá cheio de aplicativos. E cheio de aplicativos que normalmente você Carrega toda a memória dele e daí você fica com ele até sem operar. Mas sem operar. Então, a gente pegou e falou assim, cara, não, o que está na mão de 99% dos brasileiros? WhatsApp. Então, a nossa tecnologia passou a ser integrada 100% ao WhatsApp do morador. E se o WhatsApp ele já tem recurso de áudio, foto, vídeo e texto, então vamos explorar isso. A gente desenvolveu um app que fica na portaria e fica com o síndico, né? Os colaboradores, no modo geral, do condomínio, que operam, né? Uma vez registrado, com inteligência artificial, aquela foto e aquele registro vai automaticamente pro morador no WhatsApp dele. Então, chega como fosse uma mensagem. Usando essas ferramentas do WhatsApp, você agiliza para o porteiro, que é quem recebe a encomenda, de uma maneira mais fácil, sem que ele coloque um aplicativo no celular dele ou no celular do condomínio, e automaticamente ele manda para você no seu WhatsApp. É isso aí. Isso aí. E tem um outro benefício que acabou... Né? Muita gente fala assim, Rafa, mas meu porteiro já faz isso hoje. Ele pega, abre o WhatsApp da portaria e manda pro morador. O que a gente diz disso? Normalmente, o condomínio que faz isso hoje, ele tem um processo redundante, que é registrar no livro de protocolo quando chega, depois abre o WhatsApp... No meu prédio, assim. Manda a foto do WhatsApp pro morador. Quando o morador vem buscar, tem que encontrar aquela folhinha que está assinado e o morador está com pressa, que normalmente ele passa ali quando ele está indo para um trabalho ou quando ele está voltando e quer chegar logo em casa. Então tem que ficar achando aquela folha e aí ele fala assim, não, depois eu passo e assino. E fica. Acabou. Você perdeu aquela oportunidade. Se for uma coisa simples, ok, mas se for uma R, por exemplo, e aí, como é que comprova que foi entregue? Então, existem processos redundantes nessa jornada. O que a gente resolveu com isso? O porteiro, uma vez registrado, uma única vez. Primeiro, esquece livro de protocolo, não precisa disso. Você registrou, 30 segundos depois uma IA pega e avisa ao morador automaticamente. E quando o morador vem buscar, quando o porteiro dá a baixa de que deu a entrega no software, e vai ficar isso documentado para sempre na gestão do condomínio, 30 segundos depois vai um protocolo pro morador avisando. Pelo WhatsApp. Olha, pro WhatsApp também. Tanto a mensagem de ida avisando que chegou, como quanto também o uma cópia do protocolo para você saber do quem pegou. Justo, quem pegou a sua encomenda foi fulano de tal. Certo. Que pode ser se Claro, você ou outra pessoa que buscou. Sim. Então, a documentação passou a ficar muito mais simples e rápida.
Aí vai para a segunda pergunta que normalmente os síndicos fazem para gente. Tá, Rafa, eu adorei essa ideia. Então tira papel, fica mais simples, o processo não fica a coisa redundante. funciona, perfeito, sei que funciona, É lindo, bacana. mas eu tenho um porteiro que tem 60 anos de idade e não gosta de tecnologia. Pô, isso que você, enfim, aproveitando e dando uma emenda nessa pergunta, né? Porteiros são diferentes, condomínios são diferentes, dinâmicas com portarias são diferentes. E você tem que treinar esse povo. Exato. Aí que tá. Simplificar a tecnologia para muita gente é fácil, mas para muita gente, mesmo ela simples, é complicado. Gilson, eu sou um profissional de TI de 15. Rapaz, eu tô falando velho. Não, fica tranquilo. tá Vamos ficando- falar de que você há muito Mas tempo tem, está exatamente. Agora vamos fica lá. da conta rápida aqui, tem mais de 20 anos. Pô, parabéns para você. E minha preocupação sempre foi a experiência final de uso. Então, eu entendo que tecnologia ela tem que ser para simplificar o processo. Certo. Aí, Com essa filosofia, hoje, o nosso aplicativo, eu sempre olhei para ele e falei assim, cara, ele tem que ser simples para o meu pai, para o meu avô usar essa tecnologia. Se eles não souberem usar, algo está errado. E eu digo isso então na fazendo cabeça de vocês da RC, é importante saber que tem gente envolvida com isso. E tentar facilitar ao máximo para os envolvidos. para os envolvidos. Por mais que pareça que o teu foco, talvez tenha nascido disso do que você vivenciou, é mais o morador. Eu tenho que fazer com que o morador veja nesse processo um facilitador da vida dele, uma melhora da vida dele. E é claro que aí envolve os funcionários de um condomínio. Sim, É isso. Eu entendo que se para gerar uma boa experiência, passa por automações e sistematização. Mas se eu falhar nessa etapa e fizer uma baixa entrega para esse condomínio, ou seja, uma tecnologia que não é fácil de usar, que dá muito problema, que para de funcionar muitas das vezes, ou quando mais precisa não funciona. Quando isso acontece, o sucesso que é deixar a experiência do morador boa fica fracassado. Ô, Rafael, eu vou dar vou dar um parênteses. Tem uma coisa que você colocou que a gente nem tinha programado falar disso, mas você tocou num assunto muito importante. Porque você está desenvolvendo tecnologia para condomínio. Condomínio é gente. Tá, São tem pessoas no que final do fazer dia. manutenção, tem serviços para prestar, mas tem gente envolvida de ponta a ponta. Principalmente morador. Morador que, como você até falou, tem condomínios que tem mais de 1.300 pessoas, 1.400 Sim. pessoas. É gente pra caramba. Muito diferente, criança, adulto, E necessidade solteiro, diferente, casado né? e tal. Você se coloca no lugar das pessoas para desenvolver uma tecnologia dessa? Claro que nasceu de uma dor sua, mas você tem um perfil. Um prédio que você mora tem um monte de perfis. Como é que você faz o levantamento do perfil das pessoas que você vai atender? Porque tem prédios de alto padrão, tem prédios mais populares, você trabalha com tudo isso. Como é que você entra no cotidiano dessas culturas dos condomínios para falar, pô, esse software aqui vai ajudar, então independente de quem seja. Cara, sabe, assim, o que eu aprendi com a minha jornada liderando dentro de empresas e times, tá? Enfim, mais de 60 pessoas sendo lideradas simultaneamente. O que eu entendo é que, assim, não adianta você querer criar algo se você não sentar na cadeira para usar. Isso é uma falha, não falando de RC, mas falando de profissionais de tecnologia no modo geral. Eles esquecem de que desenvolver é uma coisa, usar é completamente diferente do que você desenvolve. Então, como que a gente entende isso na RC? Se eu não sentar meu bumbum na cadeira do porteiro e usar, eu nunca vou conseguir acertar a tecnologia. Se eu não sentar a minha cadeira na cadeira de um síndico e usar com ele, eu nunca vou conseguir acertar a tecnologia. E pra gente, a principal diferença é ouvir eles. A gente faz questão. Vocês têm sempre um contato com quem está usando para monitorar, ver, será que deu certo? Será que ficou bom? Ficou fácil de lidar? Resolveu o problema? Sem expor os síndicos hoje de Maringá, mas tem diversos que podem estar assistindo a gente agora e se enxergando nessa situação. Diuturnamente, a gente ouve cada uma das opiniões. Rafa, e se fosse desse jeito? E se fosse daquele jeito? E a diferença é que a tecnologia é 100% nossa. A gente desenvolve. Então, a gente tem autonomia e liberdade para fazer o que for necessário para atingir a excelência e a Tem esse experiência lado do positivo, mas tem uma baita responsabilidade nisso também, né? Total. Porque Total. você tem que dar assistência de tudo isso e não há para quem olhar para os lados e botar a culpa em outro, né? Quer dizer, você Não que tem. fez, né? Aí que tá, você que fez. Exato. Só que isso também gera um outro benefício bom. A gente tem diversas situações que acontecem, poxa, a gente sabe que a portaria, principalmente, ela é 24/7. Então tem o plantão de dia, tem um plantão à noite, tem os sábados, domingos, E feriados. vocês assim por ficam diante. atentos a isso o tempo todo. O tempo todo. Todo cliente nosso tem um grupo de WhatsApp que está eu, está a Carla e está o nosso time
um usuário do nosso time que atende 100% das demandas que estão lá. Pergunta, curiosidade pura. Claro, você atende condomínios de perfis diferentes. Depois até você fala disso, são mais de 20 condomínios hoje que usam a RC e a tecnologia dela para gestar um condomínio. Meu caro, qual é o horário que a coisa pega? Do tipo assim, nossa senhora, tá todo mundo precisando de mim, eu sou um só. Como é que é isso? Rapaz, tem acontecido em Maringá muito, as empresas que fornecem internet aqui em Maringá, muitas vezes elas estão com falhas por algum motivo operacional, e aí, quando isso acontece, como muitos condomínios têm Tudo. fornecedores iguais, acaba chegando muito pra gente, Rafa, mas não tá acessando. Aí eu falo, opa, pera lá. Aí daqui 2 minutos, outro fala, Rafa, mas não tá acessando. Aí você vai começando a entender. Você só pergunta qual é a operadora Qual é a operadora? sua? É a mesma de todos eles. Exato. E qual é a nossa atitude nesse momento? Que para mim isso é fundamental para uma boa experiência. Você tem que deixar o serviço funcionando, né, cara? A minha preocupação não tá se é a responsabilidade da operadora ou nossa. A minha preocupação está se ele não consegue usar. Você quer resolver o problema dele. Eu quero resolver o problema dele. E pode ter certeza que vai ter gente assistindo a gente e falando, olha, ele faz isso aí mesmo. Então vamos lá. Eu pego o contato daquela operadora e entro em contato com aquela operadora. Sábado, domingo, feriado. Eu já tive uma empresa aqui de Maringá. Eu entrei em contato com eles no domingo, acho que era umas 4 da tarde, mais ou menos. E aí ele falou, cara, mas eu não tenho atendimento esse horário. Eu falei, cara, eu entendo. O problema é que o seu cliente está sem internet e ele está sem usar o meu Você deveria sistema. ter, se não tem, começa a ter. Porque Exatamente. É fundamental. Então, a gente fala muito disso. Cara, não importa quem é o dono do problema. Importa quem vai resolver o problema. Essa que é a nossa filosofia. Agora, tudo começou de uma dor sua, tudo começou com a sua encomenda que chegou e você não sabia. Porém, a RC não é só isso hoje. Não, graças a Deus, essa rotina que a gente fez, primeiro, né, das pessoas indicarem a RC e olha, um falando para outro, a gente começou a crescer organicamente nesse processo. E como todo serviço, quando é bem prestado, ele começa, mas se você poderia fazer também tal coisa, você poderia desenvolver tal coisa. E nisso, hoje somos um portfólio com desenvolvidos e entregues 6 módulos diferentes. E tem 6 produtos diferentes. 6 produtos diferentes. Dentro Todos eles voltados para condomínio. Todos eles voltados para o condomínio. Tem uma camada que é para a portaria, tem uma camada que é para o síndico, especificamente, gestão dele. E tem uma camada que a gente está desenvolvendo, que é abraçar todo esse cenário com inteligência artificial. Então, vamos lá para a gente se arrumar nessas caixinhas. Tá, você quer ir direto para o síndico, que tem uma das coisas que me interessou muito, que é prestador de serviço em condomínio. Isso, perfeito. Vamos falar disso? Vamos falar. É o segundo módulo que a gente tem. Você começou com aquela da portaria da encomenda e na sequência foi prestador de serviço. Porque a gente sempre tem, eu moro no condomínio, a gente sempre é o ar-condicionado que você coloca, a internet que você coloca, um reparo que você vai fazer no apartamento e claro que vem profissionais que você contrata para isso. Boas experiências, experiências ruins. Né? Eu tenho uma história boa para contar. Mas o meu vizinho também, às vezes, precisa de um profissional. Ele fica. Eu já vi isso. Eu fui lá, olha, eu estou precisando de um eletricista. Fui na síndica. Calculo que vários eletricistas já frequentaram o meu prédio, mas eu não sei quem eles são. E você tem um software disso, né? O controle de encomenda. Desculpa, o controle de prestador de serviço, ele nasceu também de uma dor. Nossa também. Contratei um profissional para instalar o ar-condicionado. Você é o cara que transforma dor em negócio, né? Cara, eu adoro fazer isso. Perfeito. Eu adoro fazer a melhor coisa do mundo e a coisa mais certa a se fazer no mundo. O profissional foi instalar um ar-condicionado na minha casa e eu falei para ele assim, qual o ar-condicionado que dá aqui nessa sala? Aí ele olhou a bitela, eu não entendo absolutamente nada disso. E ele falou assim, pode comprar um de 24 mil que cabe. Tá bom. Ele falou? Tá falado. Comprei um de 24 mil. Aí, no dia da instalação, eu não estava em casa, quem acompanhou foi minha esposa. No final do dia, cheguei louco pra ligar. Ainda mais que era verão, né? Claro. Já ligando. 24 mil, cara. Rapaz do céu. Eu falei, vou até botar um casaco, né? Cara, não gelou. E aí, pra encurtar a história, tentei algumas vezes falar com esse profissional, não consegui. Era véspera de Natal. Falei com outro, consegui chamar outro, veio outro. E o que ele fez? Não cabia de 24 mil. E ele fez uma gambiarra para poder instalar o de 24 mil. Ele não avisou que... Ele simplesmente pudesse falar, Rafa, errei, 24 mil não cabe, tem que ser menor. Eu trocaria o aparelho e tava tudo certo. E ele não fez isso. Aí eu fui pra portaria e falei assim, cara... Em cima de um erro, ele cometeu outro. Exato. O problema maior, ele acessou meu condomínio, eu encontrei ele pela internet e tal. Eu falei, cara, tentando falar com ele, não consegui. Eu falei, provavelmente a portaria fez o cadastro dele. Deixa eu olhar lá. Não fez, era um cadastro.
Diversas portarias hoje têm um software que é bem conhecido, que o pessoal usa para cadastro de prestadores de serviço, que mal é utilizado. E não tem os recursos básicos que a gente entende para uma boa gestão disso. E em cima disso, nós fizemos o nosso segundo módulo, né, dos 6 que a gente tem hoje, que é para controle de acesso a prestadores de serviço. Registre-se. Integrado, inclusive, com a câmera que está na portaria ou pelo aplicativo, tanto faz. É como aqui no prédio onde a gente grava o podcast. Você entrou, mostra a cara, sabe que é você, você. Exatamente aquilo lá. Então, Com registrado todos os uma dados- vez. Registrado uma vez, aí tem os benefícios que a gente entende. Cara, o registro pelo registro é um papel atenderia. É básico. É básico. Agora, como que a gente faz isso virar algo positivo para todo mundo que é cliente da RC? Então, um bom prestador de serviço que presta um bom serviço naquele seu condomínio e acesso dele foi feito ou para uma unidade de apartamento ou para uma dependência do condomínio, ele, uma vez registrado, o condomínio pode avaliar, Mas o Rafael, morador quem é que avalia? avaliar. Quem avalia é o Quem morador, recebeu o serviço, Se o levar na minha morador casa, no meu ou o condomínio. apartamento, é eu que vou avaliar ele. Avaliando esse prestador, ele fica disponível na rede de prestadores de serviço da RC Condomínio, com as avaliações, como se fosse um booking próprio. E você pode, inclusive, um condomínio, um profissional que foi prestar um serviço lá, me atendeu no cuidado das madeiras do condomínio. E eu quero fazer um cuidado desse. Quem foi que fez esse serviço que está na RC Condomínio? E quem são os condomínios? Olha, esse cara é bom, esse cara é ruim, como é que está a avaliação dele? Então, a gente fomenta com isso o seguinte, síndicos ou, no modo geral, quem está cadastrando, avalie esse prestador, porque não só você beneficia a própria rede, como você também é beneficiado pelos outros avaliando. E para o prestador de serviço, uma vez que ele sabe disso, a tendência é que ele preste um bom serviço no seu condomínio. Porque ele sabe que ele vai ser ofertado em outros condomínios. Ele está abrindo uma cadeia de negócios, de relações. Exato. Só hoje a gente está falando de uma base de mais de 20 condomínios para ele já A começar. avaliação é tipo estrelinha, uma estrela, duas. De 1 a 5 estrelas. E aí você pode fazer um comentário. Exatamente. Destacar um perfil muito educado, atencioso, conhece do trabalho, papapá. Perfeitamente. Perfeitamente. E aí quando você faz essa rede, que você tem mais de 20, né, e você vai construindo essa rede de serviços, né, essa rede de serviços vai criando também uma integração de dados. Né, Sim. que você vai podendo transformar esses dados também em oportunidade de negócio. Você já pensou em estender isso, por exemplo, para quem trabalha no condomínio, de repente a pessoa está lá trabalhando no condomínio A, mas ela pode ter espaço no condomínio B, não sei. Também a partir de uma demanda, a gente indo nas portarias e conversando com os porteiros para saber se tinha alguma coisa que pode melhorar e tudo mais, os síndicos começaram a perguntar para a gente assim, Rafa, tem porteiro para me indicar porque eu preciso cobrir férias? Aí eu ouvi de um, de outro, e eu pegava e indicava, mandava no grupo lá de WhatsApp, pessoal, alguém tem interesse e tal? Eu pensei assim, cara, ninguém precisa me procurar. No próprio aplicativo do síndico, ele tem acesso a todos os porteiros que tiveram interesse. Então a gente tá lançando isso agora, é novidade, inclusive. O porteiro, cada um tem o seu usuário já hoje, certo, normal, e ele habilita no perfil dele que ele quer participar da divulgação para cobrir férias ou outro coloca à disposição, eu estou com oportunidade e tal, exatamente. Cobrir férias e tal. E do outro lado, os síndicos têm acesso a todo mundo que marcou isso. Os benefícios disso. Primeiro, a RC não tem interesse nenhum nessa negociação. Inclusive, a gente expõe os dois lados e eles se conversam e se alinham. A gente não tem o objetivo. Você não é nenhuma agência de emprego. Não estou agenciando ninguém lá. Então, está disponível para eles. É um plus que você oferece no seu serviço. Exato. E o benefício uma vez que você contrata temporariamente ou não um porteiro que está dentro do aplicativo da RC, você já pode ter certeza que ele pelo menos já sabe operar a tecnologia que está no seu próprio condomínio. Você não precisa treinar mais ele. Exatamente. Ou seja, ele já está habituado com o teu produto, mas aí tem um dado que eu estava pensando agora. Além disso, você imagina que ele sabe que ele está sendo avaliado numa rede de condomínios constantemente. Se ele está lá substituindo, o Justo vai substituir as férias do Rafa. É claro que o síndico do seu prédio me contrata e vai fazer uma avaliação do meu trabalho. Se ele vai falar, o Justo ficou aqui com a gente 20 dias, excelente profissional, trabalhou muito bem, deixo aqui a avaliação dele. Outros condomínios já vem como vai para assim, Justo, quando se tiver uma oportunidade, vamos chamar o Justo para não sei o quê. De repente o Justo se desliga do condomínio A, vem aqui para o condomínio B e tal. Exatamente. Quer dizer, eu posso criar uma rede de segurança, inclusive, de trabalho nisso. Exatamente. E no final do dia, todo mundo que sabe que está em rede como essa tende a fazer um bom trabalho. E essa é a nossa preocupação, porque no final do dia é a experiência final do cliente, né? Foge daquela coisa, o que eu estou fazendo aqui, lá o outro lugar que eu trabalho não vai ficar sabendo, não. Você tem uma rede de avaliação constante. Exato. Agora vamos falar do personagem principal dessa história, que é o síndico. Porque você também desenvolveu a gestão de um condomínio. Sim.
Que cai entre nós dois, né? Não é uma tarefa Não fácil. é tarefa Dependendo fácil. do condomínio, é uma cidade, cara. E uma Então, cidade tem um envolve condomínio- interesses dos mais distintos. Tem um condomínio que a gente tá que são mais de 1.500 pessoas, cara. É muita Tem gente. muita cidade por aí, pequenininha, mas que tem menos de 1.500 habitantes. É um prefeito. É um Exatamente. prefeito. E a gente fez... a gente tem alguns focos olhando para síndico, tá? Vou Lembrando uma coisa, cidades são esparramadas. Condomínio todo É mundo, concentrado. Tudo é concentrado. E tenho a sensação de que, ó, vocês prestam serviço para mim, ponto, né? Uhum. Então, olhando para isso, o que nós fizemos? Tem um primeiro recurso que é controle de tarefas. Imagina o seguinte, a gente tem percebido que na grande maioria dos condomínios, você tem prestadores de serviço terceirizado na parte de zeladoria. A parte de zeladoria, ela causa o caos ou o sucesso para um condomínio. Sem dúvida. Tá? Aquela barata que está na escada do condomínio, há uma semana Perfeito. é pequena, mas perto daquele morador que vê todos os dias é grande. É grande. E vai incomodando. E né? vai incomodando. Então, olhando para isso, olhando para a realidade que por mais de 90% dos condomínios estão com terceirizadas, a gente fez um módulo que ele serve tanto para o síndico gerenciar o time que é terceirizado ou não dentro do condomínio, quanto para as próprias empresas de limpeza, né, e zeladoria que hoje prestam serviço nesses condomínios. Controle de atividades. Imagina o seguinte, olha, você quando faz a implantação da RC, a gente te ajuda a fazer toda a parte burocrática, tá? Então, a gente vai criar o plano de tarefas de segunda a sábado, de segunda a domingo. Uma agenda semanal de Agenda atividades que de tem que fazer. manutenção. Perfeito? Rotina de cada um do que tem que fazer. Uma vez feito isso, automaticamente, com inteligência artificial, é criada essas atividades para os funcionários. Ou seja, uma vez planejado, o síndico não precisa mais se preocupar em criar essas atividades. Mas ele pode novamente. acrescentar ou não, caso surja uma Pode. necessidade. Pontualmente, De ele pode repente, fazer nós quantas ele ampliamos a área tal, agora tem que limpar a área tal. Ou a gente vai transformar a área tal em área tal, vamos mudar a forma de manutenção. Isso pode ser feito. Pode. Pontualmente, ele pode intervir, né? E até parar a IA e criar outras, enfim. Então, uma vez feito isso, ele pode fazer tanto no computador quanto no celular. E os profissionais que estão executando o trabalho vão chegar no condomínio, sendo uma terceirizada ou não. Ele vai chegar, olhar no celular dele, no aplicativo, vai estar lá. O que tem para fazer hoje? Eu tenho essas atividades. Em cada atividade, primeiro, vamos supor, vou botar um exemplo prático aqui. É uma limpeza no salão de festas. Eu cliquei na atividade para limpar o salão de festas, vai ter, primeiro, se o síndico cadastrar, ele vai ter a foto de como tem que ficar o ambiente. Então, se for um prestador de serviço que está lá a primeira vez, não precisa se preocupar, porque ele vai ter a foto de como tem que ficar. E o prestador o funcionário ou o prestador que vai fazer a limpeza, ele pode registrar a foto de antes e a foto depois do que ele executou e marca lá como feito. Uma vez feito isso, o síndico consegue acompanhar tudo que foi registrado sem precisar ir em loco. E a mesma coisa acontece para as empresas terceirizadas. Ao invés de você mandar um supervisor ficar rodando o dia inteiro nos condomínios para saber como que está sendo feito, Você vai monitorando pelas próprias pessoas. você monitora através de tecnologia. Como também se eu sou um morador e vou usar o espaço logo depois que foi limpo e eu puder observar alguma coisa que não foi feita, eu também posso fazer. Você pode fazer. Inclusive para morador, tem um recurso bem legal, que a gente tem um QR Code que coloca em cada ambiente. Andares, corredores, elevadores, áreas comuns, academia, piscina, salão, enfim, todos os ambientes, cada ambiente desse tem um QR Code exclusivo daquele ambiente. E o morador não só vê se já foi feita ou não a limpeza, mas ele pode também reportar algo. E o QR Code que está no andar é diferente do QR Code da academia. O andar, você vai ter problemas como, ocorrências como luz queimada, parede suja, chão sujo, mau cheiro, barulho, enfim. E quando ele aponta a câmera sem nenhum aplicativo baixado, ele vai pegar simplesmente o celular dele, abrir uma câmera do celular e apontar para o QR Code que está lá na parede do andar dele. Abre para ele uma leque de opções, que são essas opções que a gente já deixou mapeada. Ele escolheu uma das opções e registrou, botou a escrita que ele quiser. Automaticamente isso vai para o síndico, já chega uma notificação para o síndico, e o síndico pode distribuir isso em uma tarefa para ser executada e resolvida. Queimou a lâmpada aqui, existe um problema no vidro aqui, a pintura aqui, não sei. E você vai registrando isso. Isso. E aí o síndico vai tendo meio que desculpe o termo, talvez esteja errado, uma tabela, uma planilha onde estão todas as reclamações do que são e os horários que foram feitos. E sabe o legal disso? Fala. O síndico pode falar assim, Rafa, mas ele já faz isso mandando no meu WhatsApp. Imagina que há
bagunça, entre aspas, do seu WhatsApp de mensagem chegando, seja do morador, seja Imagina do um seu síndico, cara, 1.300 moradores, você vai querer receber e o WhatsApp. mais as suas pessoas, né? Deve ser aquele negócio que Exatamente. vai direto. Você perde gente. Perde gente. Ui, tava lá atrás do cara que falou isso. E, cara, acontece com a gente na nossa rotina. Imagina. Então, isso agora fica organizado dentro do app, a lista de pendências que tem que ser resolvidas, que foram reportadas. E, por morador que fez a reclamação, vai um negócio muito legal para ele. Quando ele fez a reclamação ou uma sugestão, né? Abriu lá, apontou a câmera e registrou, automaticamente abre-se um número de protocolo daquela ocorrência e vai para o WhatsApp daquele morador. Olha, você acabou de abrir um protocolo, número tal, descrevendo isso, como fosse um comprovante do que ele fez aquilo ali. Porque eu posso ter registrado para assim, olha, mas eu reclamei. Tá aqui até o número do protocolo, porque eu fiz a reclamação no dia tal. O síndico, uma vez que recebeu essa reclamação, ele pode interagir com o morador dentro da tecnologia para que fique documentada aquela conversa. Isso já foi pedido por tal morador, vamos demorar uma semana para você. Exato. Ele fez esse registro, vai ficar historicamente registrado, não se perde nas conversas e vai também para o morador no WhatsApp dele. Vocês costumam sugerir, ou é praxe do próprio sistema? O Rafa é o síndico. Pô, você acabou de receber uma reclamação da lâmpada lá. E é claro que se eu sou morador, mandei para você e fala, pô, eu quero saber quando é que aquela lâmpada vai ser arrumada. Existe um prazo para isso? Tipo, você tem que responder o cara em tanto tempo? A gente está disponibilizando para os síndicos nos próximos meses agora a Gabi. A Gabi é uma inteligência artificial que vai lembrar ao síndico de diversas atividades que estão registradas para serem feitas. Rafael Gilson reclamou já faz 3 vezes daquele negócio da luz e você ainda não respondeu. Mais ou menos isso. Exatamente. Não só isso, como falando assim, o Gilson, esse mês, ou nos próximos 45 dias, está vencendo a limpeza da caixa d'água. E ela ainda te pergunta assim, você quer agendar uma visita do profissional XPTO que já fez a limpeza no seu condomínio? E se você falar para ela que sim, ela manda uma mensagem para aquele prestador de serviço. Agora dá para ser síndico. Eu achava que um cara que ficava com muitas tarefas, muitas demandas o tempo todo. E você tem que entender que o síndico, quando ele é um morador, ele mora no prédio, ele tem a vida dele também. Às vezes ele trabalha, tem as coisas dele para fazer e tal. E o condomínio é uma atividade, é gerenciar uma empresa, é gerenciar uma cidade. Totalmente. E aí você tem muito pouco tempo para você ter que resolver uma quantidade enorme de problemas. E você que sabe disso, conforme os problemas vão se acumulando, isso vai estressando a relação entre ele e os condôminos e o pessoal que mora no prédio. Né? E a nossa filosofia é o seguinte, todo mundo que é proprietário de um imóvel, seja ele vertical, horizontal, não importa, né, que está dentro de um condomínio hoje, ele investiu naquilo ali. Então, a gente se preocupa em fazer com que o síndico tenha uma boa eficiência no modo operacional dele, mas que ele entregue valor para aquele condomínio no final do dia. Ou seja, como que ele não só faz as coisas, mas ele apresenta o resultado do que ele fez. Então, imagina que a partir do momento que você começa a usar a tecnologia no seu processo, e vamos reforçar aqui, tá? Tecnologia simples de usar. Pelo que você fala, você se preocupa muito com isso, a operacionalidade Se não for fácil para usar, não faz sentido. E você ter um material para apresentar, seja mensal, trimensal, anual, gerado automaticamente pela ferramenta. Eu fico imaginando o síndico fazendo uma prestação de contas tendo esses dados. Imagina. Tantos problemas foram apresentados com gráfico, com foto, com todos os dados necessários. E acessível. Esse que é o isso ajuda até a própria gestão, a gente estava conversando isso antes da entrevista, de que você pode planejar melhor as demandas. Aquilo que aparentemente parece ser uma prioridade do condomínio, de repente não é. As demonstrações dos dados falam que nós temos que desenvolver mais uma política de consertar tal coisa, se preocupar mais com tal coisa no condomínio, que ela tem muito mais demandas do que aquilo que aparentemente é o que tem demanda. E perfeito. Sobre estatísticas, a gente fala o seguinte, a gente olhando para isso, eu acho que a parte mais sensível e complexa de um síndico hoje, ele tem responsabilidade no CPF dele quando está sentado nessa cadeira. E aonde que isso pega? Ele pode ser, inclusive, punido por não prestar as contas do negócio. Pois é. A prestação de contas, o controle, a gestão dos recursos. Totalmente. E pega também quando se fala de manutenções. Sim. Cara, se ele deixa de fazer uma manutenção, se ele deixa de fazer uma renovação nos bombeiros, isso pode pegar para ele.
Então, olhando para isso, o que nós pensamos? Novamente na experiência desse profissional. A gente desenvolveu um módulo que é o controle de manutenção. E esse controle de manutenção, ele não é simplesmente um caderno que você anota o que você fez para ter bonitinho documentado. Além de visualmente ser algo totalmente intuitivo, de lembrar o que você precisa fazer nos próximos meses, o histórico do que foi feito, com quem foi feito, qual é a avaliação que você deu para aquele prestador. Imagina você assumir daqui 2, 3 anos uma operação que está rodando com organização nesse sentido. Que pode substituir um síndico por outro, porque, claro, tudo troca. organizado. Quais foram as manutenções que foram feitas, em que ordem foram feitas, com quem foi feito, qual foi o laudo, e tudo isso documentado de forma muito organizada, sem ser por pastas ou papéis, ou pior ainda, né, dentro de uma caixa de e-mail, que muitos fazem. E aí, a gente, quando terminou de fazer isso, a gente falou, cara, dá para fazer mais. Sempre dá, né? Sempre dá para fazer mais. Né? E a gente falou assim, cara, então vamos conectar a Gabi, que é a inteligência artificial, para saber sobre tudo isso e conversar com o síndico sobre isso. Fizemos. E agora vamos fazer um pouco mais. A Gabi se comunicar com os prestadores e assim por diante. Avançar ela. E no final do dia, o controle de manutenção sendo organizado, a gente entendeu o seguinte: tem síndicos que estão na cadeira há 10 anos e eles sabem de cor e salteado o que precisa fazer. As práticas que ele tem. Tá? Pelo menos a rotina que ele já vem tocando, tá tudo dando certo e tá tudo bem. Só que a gente pensou um pouco além. Cara, o que a gente pode entregar de valor? Já que a gente está presente em diversos condomínios, como que a gente faz entregar valor para quem está sentando na cadeira agora ou para quem quer melhorar sua experiência, né? A gente criou um catálogo com mais de 130 itens de manutenção que podem ser executados dentro do condomínio. Em cima desse levantamento de todos os condomínios que você gerencia e do perfil que cada um tem. Exatamente. Porque vocês têm uma série de dados fantásticos. Pelos condomínios, são mais de 20 que vocês São mais de 20 condomínios. Vocês têm uma série de condomínios que oferecem dados que podem ser utilizados um para o outro como medida, como preocupação. Totalmente. E quando... vamos pegar do simples. A gente sabe, sei lá, quando a gente fala de manutenção, normalmente a gente lembra caixa d'água, para-raio, coisas que são com normas, né? O teste de sanidade do gás. Mas tá, e a rotina de limpar um ar-condicionado? É tão simples quanto, mas se você pensa no zelo daquele condomínio, vale a pena você olhar. E, cara, tem mais de 130 coisas que você pode fazer dentro de um condomínio que tá lá. Então, o cara que assume o ser síndico não vai começar perdido. Ele vai clicar num botão, abre para ele esse catálogo e ele escolhe no catálogo. Isso aqui eu quero fazer com 30 dias. O catálogo já recomenda para ele. Então, pega lá, olha, recomendação para ar-condicionado a cada 30 dias, recomendação para grama, recomendação para piscina e assim por diante. E ele escolhe dentro desse catálogo e customiza o plano de manutenção dele. Uma vez feito isso, toda aquela camada anterior, com inteligência artificial, com prestador de serviço, com organização das ARTs, com organização dos orçamentos. A plataforma gerencia os orçamentos para você, te diz qual que está mais barato, te deixa de uma forma apresentável para você levar numa conversa com o conselho. Ou seja, ela te dá toda a estratégia quase do que você deve fazer de uma maneira inteligente e que uma pessoa que, mesmo que não tenha experiência como síndico, pode gerenciar. Pode gerenciar. Agora, você não vai acreditar. Mas meu tempo está acabando. Mentira. É demais. Eu estou com vontade de perguntar um monte de coisas, porque eu moro no condomínio, né? E o teu trabalho é claro, assim, ele é um trabalho que veio para ajudar, para gerar eficiência. Última questão, como é que o Secov entrou nessa história toda? Cara, o Secov me chamaram para conversar, queria entender o que a RC está acontecendo, está se movimentando, e me chamaram para apresentar para eles o que era RC Condomínio. E eu fiz essa apresentação exatamente como eu estou fazendo aqui, porque a gente, no final, atrás de todo o CNPJ, cara, são os CPFs e... É ser humano. Exato, e apaixonado pelo que eu faço, eu adoro fazer isso. Dá pra ver. Adoro sentar e trocar ideia com o porteiro. Confirmou porque o cara... isso e eu sou a testemunha disso. E aí? E aí, eu conversando com eles, apresentei para ele falou, Rafa, vamos fazer o seguinte, você tem interesse em participar aqui do Secov? Eu falei, cara, total, porque vocês falam com o síndico. E para a gente da RC, a maior experiência que a gente tem tido no Secov é eles entenderem que quem está querendo fazer benefícios para o condomínio, seja através da tecnologia ou da sua própria mão de obra, cara, o que eles querem? Facilidade, levar qualidade para os síndicos.
Então, iniciou de uma conversa, surgiu a ideia de falar, cara, você quer falar sobre tecnologia? Já que você fala tão apaixonadamente sobre Exatamente. isso, você quer falar sobre tecnologia? Cara, falamos. E 100% sem nenhum interesse por trás, o interesse de ganhar algo em relação a qualquer negócio que tenha sido fechado. Isso é o que mais me chama a atenção. É o interesse real do Sicov em levar qualidade para o síndico sem nada em troca, diretamente pegando da empresa que está prestando aquele serviço ou nada. Isso para a gente foi o que fez mais diferencial e por isso que faço questão de afirmar e tenho falado isso em muitas vezes que eu tenho sentado em mesas, seja com síndicos ou outras empresas. O que mais me chama atenção no Secov nesse momento, o que está mais atraindo e fazendo vontade com que a gente está lá, a gente está sempre presente lá, é ajudar a realmente chegar em empresas que tenham interesse em levar resolução de problemas reais do condomínio. Eu não estou lá para vender negócio. Cara, se a tecnologia não te atende, eu sou o primeiro a falar, não contrata. Não contrata. Se não é para funcionar para você, não contrata. Agora, eu tenho percebido que as empresas que estão envolvidas lá estão com um interesse real. São pessoas que estão lá com coração, com amor ao que está fazendo. E aí não tem negócio que não aconteça. Agora, eu quero encerrar essa conversa com o Rafael, que é essa figura fantástica, dá vontade de falar mais, ele tem muito mais para falar, é o tempo que não deu, e reconhecer esse trabalho de parceiros como o Rafael, que é o que dá sentido a você atender pessoas, porque atrás de condomínios, atrás do setor imobiliário, tem seres humanos, e facilitar a vida das pessoas, e fazer as pessoas participarem da comunidade que eles estão presentes, o condomínio é muito isso, tem que ter gente como o Rafael, tem que ter o trabalho que ele faz com a RC Condomínio. E aí, a Concept, o Secov te dão só uma lembrança e também uma forma de te agradecer pelo trabalho e a tua presença aqui. Muito obrigado por essa conversa. Ô, Gilson, muito obrigado, de verdade. Deixa eu dar um presente que eu quero dar para ele também, porque... Olha só, quem dá presente, quem é presente? Ganhei Não, lógico, já que você me deu um presente, eu tenho que te dar um, né? Pelo menos lá em casa a gente aprende assim, né? Quando a gente aprende... Então, cara, da mesma forma, eu quero agradecer muito o papo aqui com você. Obrigado, Rafa, obrigado. Uma lembrança, mas que pra gente que tá nesse mundo entende o seguinte, a vida é feita de pessoas. Se a gente não pensar na qualidade, na experiência de cada um que está usando, seja uma tecnologia, seja um produto como um podcast, seja qualquer abordagem, são pessoas. Se a gente não pensar na experiência delas, agora eu vou fechar acontece. aqui, eu sei que ele está na informalidade, o Rafael. Porque o Rafael tem como parceiro e sócia dele a Carla. E um dia a Carla tava com essa garrafa. Eu falei assim, cara, que legal essa garrafa. Ela viu que eu tava com um olhar de pidão, depois eu vou levar para ele. Mas muito obrigado, Rafael. Mais uma vez, uma honra ter você aqui. Prazer foi meu. Sucesso e obrigado. E espero que os condomínios continuem aproveitando tudo que a tecnologia pode oferecer, porque a intenção do Secovcast é essa. Falar de temas que envolvem condomínios e o setor imobiliário e gerar possibilidades, oportunidades para todos os envolvidos. O Rafa foi legal no que ele falou. É oportunidade para o síndico, é oportunidade para os moradores, principalmente, e até para quem trabalha em condomínio, atrás de uma tecnologia como a sua. Valeu. Obrigado mais uma vez e agradeço a todo mundo que está aqui presente até agora ouvindo a gente e aproveite mesmo, use a gente como consultoria, não precisa pagar para perguntar e tirar dúvida, né? Então, senta com a gente, entende as suas dores, deixa a gente entender elas também e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter algo para ajudar a melhorar essa experiência. E é sabendo das dores que a gente tem soluções. Obrigado, Rafa. Até o próximo encontro nosso.